Boa noite a todos, bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Training. E o nosso tema de hoje é perfeccionismo, como não cair nessa armadilha. E para começar esse tema bem, por anos e até hoje, eu tendo a sofrer ali com perfeccionismo, mas já aprendi a lutar contra ele. E horas ele ganha, a maioria das vezes hoje eu estou ganhando. E eu acho que faz parte da realidade de muitas pessoas. Mas, enfim, então, para a gente começar sobre esse tema, eu gostaria que cada um refletisse aí que hoje, em quais circunstâncias da vida você tem buscado ser perfeccionista ou não conseguido deixar de ser perfeccionista e quais resultados isso está trazendo para a sua vida, emocionais, e logísticos e até mesmo em termos de objetivos, esse perfeccionismo, de uma forma ou de outra, tem mais ajudado a você alcançar o objetivo que você gostaria através daquela atividade ou tem mais lhe atrapalhado? Então, gostaria aí, vou dar 10, 15 segundos aí para todo mundo refletir um pouco, para a gente continuar com esse assunto. Pelo menos para mim, como eu disse, é uma briga diária. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos lá, deixa eu até, pessoal. Porra, que bichinho, filha da puta. Eu tô no cantinho aqui. Vamos lá. Então, acho que já deu tempo de todo mundo refletir. Como eu estava falando, pelo menos para mim, o perfeccionismo é uma briga diária. E algumas vezes eu me prejudico emocionalmente e em termos de objetivos e metas e resultados esperados. Mas o importante a nossa proposta toda, desde o início aqui, não é alcançar a perfeição. Que a gente não está falando que eu vou ser perfeito, não é porque eu tenho conhecimento X, Y, Z que eu vou ser perfeito, e nenhum de vocês, a partir do momento que está aprendendo o que a gente está aprendendo diariamente, também vai ser perfeito. Não existe. Mas a ideia é ser cada vez melhor do que ontem, né? Sofrer cada vez menos com as imperfeições, com a falta de conhecimento, a falta de habilidades para gerir a vida da melhor forma. Então, pouco a pouco, sempre olhando para ontem, a gente vai ter a ideia de que vai estar melhor, mesmo que ainda cometa deslizes, falhas, e aí vem muito aquela analogia da viagem, né? Da viagem de carro, que a gente pode melhorar a qualidade da nossa viagem, mas não é por isso que, de repente, a gente não vai derrapar em algumas curvas, cair em alguns buracos, errar em umas freadas e assim vai. Mas a ideia é que é tornar essa viagem cada vez melhor. E o perfeccionismo, de uma forma ou de outra, ela com certeza mais atrapalha do que ajuda, e estudos mostram aí de diversas formas. Então vamos. Ah, bacana, eu estou vendo aqui Simone falando, e lembrar que o perfeito não deve ser inimigo do feito, aceitar o bom o suficiente é libertador. Muito bom, Simone. Inclusive, eu estava pensando assim, melhor do que o feito, é melhor ter o feito bem feito do que o perfeito não feito, né? E o perfeccionismo tende a gerar essa procrastinação, e as pessoas até desistem de fazer porque como elas não conseguem fazer perfeito, é melhor não fazer. Mas, enfim, deixa eu trazer aqui alguns pontos importantes para a gente abordar. Então, pessoal, primeiro ponto que eu quero abordar, além dessa reflexão que a gente já fez sobre o perfeccionismo, é a ideia da supervalorização do erro. Tendemos, como ser humano, a gente já viu aquela ideia do viés negativo, né? Que temos uma tendência natural e instintiva de sempre olhar para o lado negativo, para o pior, para as falhas, ok. Mas precisamos aprender a nos dar com isso. E principalmente o perfeccionista de carteirinha, ele tem essa ideia da supervalorização do erro. Aí eu vou trazer aqui dois exemplos para a gente ver com maior clareza esse ponto, né? O primeiro exemplo é uma dieta, e aí você está ali na dieta, todo reguladozinho, na alimentação saudável, café da manhã, almoço, janta, e você passa uma semana daquele jeito, e aí de repente você cai numa tentação.
E aí, o que é a pessoa que supervaloriza o erro faz? Ela agora se sente culpada, fracassada, porque ela errou, porque ela não seguiu a dieta com perfeição em todas as refeições. Aí agora ela já começa a se frustrar e pensa até em desistir, porque ela é incapaz de seguir uma dieta com perfeição. É assim que acontece com muita gente por aí. E aí, outro exemplo, muda um pouco a perspectiva, mas também é consequência do perfeccionismo. Você está ali no seu trabalho e aí seu patrão ou você mesmo decide fazer, seu patrão pede ou você tem que fazer uma apresentação e aí você capricha naquela apresentação, pensa em todos os detalhes, revisa o português, revisa o visual e entrega ao seu patrão. Entrega aquela apresentação e aí seu patrão vê toda aquela apresentação, acha bacana tudo, mas naturalmente, até no papel dele, o que é que ele faz? Ele aponta algumas coisas que podem melhorar, até porque é sob a perspectiva dele, não necessariamente é a sua. Aí na hora que ele aponta essas falhas ou essas possíveis melhorias, o que é que acontece? Você vai ladeira abaixo, você começa a achar que o trabalho que você fez, a apresentação que você criou, não prestou, né? Que você não tem competência para uma apresentação. Essas são características de um perfeccionista nato. Eu sei bem o que é isso. E é muito, muito doloroso, traz muitos transtornos, traz muita dor de cabeça, frustração e decepção. E a gente precisa começar a ver que não tem sentido de supervalorizar os erros, ok? Mais para frente eu falo um pouco mais sobre isso. E aí, segundo ponto do perfeccionismo é a maximização versus minimização. Além de valorizar o erro, o perfeccionista, o que é que ele vai acontecer? Ele vai sempre, todas as falhas ali, ele, ai meu Deus, errei, lá vai. E o pior, quando ele acerta, ele minimiza. Aí ele, toda coisa bem feita que ele faz, as metas alcançadas, entregues, e aí ele tirou uma nota 8,5, ele tirou uma nota 9 no negócio, ele minimiza. Ele está o tempo todo minimiza, porque ou é 8 ou é 80, ou é perfeito ou não valeu. E aí isso não gera uma série de problemas também no dia a dia, não é verdade? Então, começamos a pensar que existe diferença entre buscar a excelência e buscar a perfeição. Buscar a excelência é diferente de buscar a perfeição. E aí N estudos mostram, inclusive tem um estudo, se eu não me engano, com 2.000 estudantes, que foram medir o desempenho acadêmico desses estudantes, daqueles que buscavam a perfeição e daqueles que buscavam a excelência. E no final das contas, para surpresa de ninguém, quem tinha melhor desempenho acadêmico, quem alcançava notas mais altas. Quem é que vocês acham aí que alcançava mais notas altas? Escreva aí no chat, por favor. Alguém? Quem alcançava nota alta, mais alta? Era o que buscava excelência ou o que buscava perfeição? Eita, tá todo mundo com preguiça. Mas, enfim, alcançava notas mais altas aquele que buscavam a excelência e não a perfeição. Por quê, Glauco? Porque se o outro buscava a excelência e um só buscava e o outro buscava a perfeição. Porque o danado que busca a perfeição, ele se engancha nas atividades, ele tem emoções negativas, aí ele se estressa, ele se frustra. E quando ele vai ou ele não entrega o trabalho, ele desiste do trabalho muitas vezes. Eu já passei por isso, de não vou nem entregar esse trabalho, né? E muitas vezes vai para a prova, ele vai tão fissurado na nota, na perfeição, que naquelas emoções negativas ali na hora da prova, o que é que acontece? Aumenta o índice de cortisol, a amígdala cerebral fica super excitada, e o córtex pré-frontal, aquele órgãozinho responsável pela parte executiva do ser humano, buscar os pensamentos, planejar, lembrar das coisas adequadas e tornar aquilo, materializar aquilo ali. O que é que acontece? Dá um branco, né? Dá um branco. E isso acontece demais. E na hora que dá um branco, eu vou ter
necessariamente uma pior nota. E é isso que acontece com o danado do perfeccionista. Então, a partir de hoje, buscar excelência e não buscar a perfeição. E buscar excelência entra muito naquilo que eu venho falando todos os dias. Cada dia um pouco melhor, cada dia um pouco melhor. Olhar para ontem, não olhar, eu preciso olhar para quem eu fui ontem e não olhar para onde alguém é hoje, ou onde alguém está hoje. Né? Então, quando você vai sempre olhando para ontem, vai cada vez melhor, é comemoração, é celebração, é dopamina de seguir em frente. E quanto mais você celebra, quanto mais gera serotonina de satisfação e gera dopamina de motivação, mais você continuar numa crescente, e sua excelência vai sendo alcançada cada vez mais. E aqui a gente pode estar vendo, como eu venho falando, os exemplos diários, até de mim mesmo, né? Hoje eu já estou aí no meu cenário, já tenho, para um bom observador, já pode perceber alguma diferença de ontem para hoje. E assim vai continuar sendo. Todo dia eu vou buscar estar melhor do que ontem. E assim pronto. Então, agora eu vou trazer 3 ferramentas para a gente fazer o melhor de si mesmo, buscar a nossa melhor versão, buscar o nosso melhor desempenho, sem perfeccionismo, ok? Então vamos lá. Primeira ferramenta é ter a consciência que a parte não é o todo. A parte não é o todo. Então, se você falhou em uma questão, se você falhou em um slide de uma apresentação, se você falhou em uma determinada parte do processo geral que você está fazendo, você não fracassou no seu trabalho, você não fracassou na sua dieta, você não fracassou na sua vida fit, na sua vida profissional. A parte não é o todo, né? Aí você vai começar a pensar o quê? Isso é detalhe ou é erro? Que é onde muitas pessoas também caem nessa pegadinha. Elas não conseguem diferenciar se é detalhe ou é erro. Detalhe não é erro. Detalhe é aquilo que poderia, de repente, ter ficado melhor, mas nem por isso é um erro. Concordam? Então, você vai pensar, estou levando mais tempo do que deveria para cumprir essa tarefa? Sempre você vai ter que pensar dessa forma, porque aí você começa a não se apegar tanto a detalhes desnecessários. Né? Quando você começa a entender que está demorando mais tempo do que deveria, você começa a entender que algumas coisas ali são apenas detalhes. E aí você começa a pensar também, eu estou atrasando outras tarefas, outras responsabilidades por conta disso. E aí, quando eu tenho essa consciência, aí eu começo a ver que, por mais que eu possa fazer melhor aquilo que eu estou buscando fazer, mas ele também vai me trazer prejuízos em outras áreas, então é melhor eu entregar apenas bem feito e não perfeito, né? Então, só um instante. Enfim, um dos maiores desafios para uma pessoa que sofre com perfeccionismo é entender que detalhes podem ser melhorados. Detalhes que podem ser melhorados não são erros que devem ser corrigidos. Enfim, então a parte não é o todo e detalhe não é erro. A segunda ferramenta para o perfeccionismo é saber a hora de parar. Né? Quando você for começar uma tarefa, pessoal, isso é fantástico. Sempre procure já estabelecer um prazo, porque o prazo é o ponto X, e aí todo o seu cérebro, todos seus pensamentos, suas emoções, seus comportamentos, suas decisões tendem a obedecer esse prazo. Se para um perfeccionista já é difícil sem um prazo, com um prazo, imagine sem um prazo. Então, tentem para tudo, toda e qualquer atividade que vocês forem fazer, estabelecer um prazo, ok? E a terceira ferramenta, para a gente encerrar nossa live, seu valor depende do que você conquista. Né? É bom a gente refletir isso. O seu valor depende do que você conquista. Se der erro, eu não consegui aquilo que eu me propus. Ou, de repente, eu não consegui apenas na qualidade daquilo que eu me propus, que eu precisava fazer. Será que eu vou perder todo o meu valor por isso? Eu deixei de ser uma pessoa com qualidades, eu deixei de ser bom em certas coisas da minha vida, em certas tarefas, eu deixei de fazer de forma até quase perfeita outras coisas, porque eu não consegui o padrão de exigência daquilo, de uma exigência minha, às vezes exagerada, ou até mesmo que seja um padrão de exigência do meu trabalho, de um cliente, ok.
mas eu deixei de ter valor por conta disso? Aí entra aquilo que a gente falou ontem, universal ou específico? Eu falhar em um ponto, eu errar em um ponto, ou não conseguir alcançar uma excelência esperada em um ponto, não faz que seja todo o meu trabalho, toda a minha dieta, toda a minha vida, em todas as áreas, eu seja fracassado, eu seja falho ou não tenha excelência. Não é verdade? Então, resumindo, vou só relembrar aqui, buscar excelência e não buscar a perfeição é o principal ponto. A parte não é o todo. Isso é detalhe ou é erro? Tenho sempre estar pensando, é detalhe ou é erro, né? Saiba a hora de parar. Então, quando for começar uma tarefa, estabeleça um prazo para terminar, antes de você se envolver com ela. E terceiro, sempre reflita: seu valor depende do que você conquista? Eu tenho certeza que não. Nem para mim, nem para vocês. Então é isso, pessoal. Por hoje, encerramos o nosso assunto. Foi aí 18 minutinhos. Acho que menos de 10. Não, 18 minutinhos. Aberto a perguntas, questionamentos, dúvidas, reclamações, seja lá o que for. Quem está por aqui hoje? Simone, Rosângela, Vanice, Clésia, Zé Neto, Alexandra, Carolina. Tem gente, tem mais gente. Deixa eu olhar pelo celular que é mais fácil. Moreira, acho que é Milton, enfim, já falei. Larissa, Cláudio, Roberto, Carolina. Pessoal, então tudo entendido por hoje? É um show de bola. Espero aí que cada um traga essa reflexão do perfeccionismo e é um exercício diário, principalmente para aquele que já sofre de perfeccionismo, é um exercício diário, ok? Então é ali, amanhã você não vai também deixar de ser perfeccionista, mas é ter coragem para ser imperfeito. Inclusive tem um livro que tem exatamente esse título, ter coragem de ser imperfeito, e é muito, muito bacana esse livro, ok? Então, mais uma vez, hora do print, lembre aí do print, todos. Eu vou tirar o meu aqui também. O que mais? Sigam no Instagram, glauber.neuro. Se inscrevam no meu canal Glauber Neuro no YouTube. Eu vi que já tinha 9 seguidores de ontem para hoje. Já estou com 130 seguidores. Olha aí. É bacana, viu? E é isso. Estou postando esse link das lives, né? Estou terminando a nossa live aqui. Eu já estou jogando para o YouTube para não ter falha, não perder tempo. E assistam, compartilhem o link das lives também. Acho que vale a pena, convida as pessoas para a nossa comunidade. E é isso, pessoal. Então, até segunda-feira. Vamos, olha, muito bacana que cada um quiser comentar o que aprendeu no nosso grupo, vale muito a pena, né? Porque gera uma troca de informações e gera uma movimentação também bacana até para quem não assistiu, tá bom? Então, é isso. Meu boa noite a todos, um bom final de semana e um beijão a todos.